É uma alegria estar novamente aqui com vocês, para mais esse encontro, mais essa palestra da Rosa Cruz Áurea. Nós tentamos, né, nas palestras da Rosa Cruz Áurea, sempre fazer uma combinação muito, muito importante de temas. Por quê? De um lado, são fundamentos do ensinamento universal, fundamentos do caminho espiritual. E por outro, esses temas tocam diretamente a nossa vida. Porque para a escola não existe separação entre o caminho espiritual e a vida do ser humano. O próprio caminho é a vida e a vida é o próprio caminho. Quando a gente compreende isso, né, nós eliminamos as falsas barreiras que existem entre essas coisas vencendo essa dualidade em nós mesmos através de um processo de auto-transformação, de auto-revolução, aí sim a gente tem condição de ingressar no grande plano da unidade universal. Esses são sempre os três fundamentos da escola, né? Reconhecer a dualidade em si, trilhar um caminho de autotransformação e gerar a unidade universal. Essa é a síntese da transmutação. E com base nessa perspectiva, nós temos sempre a possibilidade de olhar para todos os aspectos muito concretos e muito reais da nossa vida e encontrar sempre um fundamento espiritual. Não um fundamento espiritual no sentido de que isso vai ser longe, distante, misterioso da nossa vida, da nossa realidade. Pelo contrário, é um fundamento que tem a capacidade de transformar a realidade mais concreta, tá? Então, é com base nisso, né, que nesse mês a gente já falou semana passada sobre a questão dos grandes desafios ambientais, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo e mesmo global. E hoje a gente está levando esse aspecto de uma mudança de ambiente ou de vencer desafios reais e concretos na vida, um passo adiante, tratando dessa questão da cura. Existem, assim, infinitas linhas, tendências que tentam explorar o aspecto de uma saúde, de uma vida equilibrada, sã, positiva, produtiva, e todas essas linhas têm o seu valor. Tá? O que nós vamos fazer hoje nesse encontro não é discutir a especificidade de uma prática ou de outra, de se fazer isso ou aquilo, porque, na verdade, todo aluno da escola espiritual é colocado diante da sua vida, né, com muita autorresponsabilidade, ou seja, cada um deve cuidar de si, do seu corpo, da sua saúde, do seu organismo, da sua família, dos seus entes queridos, né, do seu entorno, da sociedade, de tudo, com muita responsabilidade, com muita inteligência. Então, cada um vai encontrar sempre as melhores fórmulas práticas, né? Seja da medicina, seja de terapias, seja o que for. Então, não é por aí que a gente vai desenvolver a conversa hoje. Nós vamos tentar compreender o aspecto bem mais profundo do conceito de saúde, de sanidade, de uma vida sã e equilibrada e vivida, né, de acordo com o objetivo original da vida, a partir da perspectiva de um caminho espiritual, a partir da perspectiva de um caminho de autotransformação, de autoiniciação. Eu pediria aos amigos que estão pilotando aqui que colocassem um slide. Isso, muito obrigado já. Por isso que a gente fala de uma cura interior, em primeiro lugar. Porque a cura interior, ela se refere a um processo de
voltar a viver uma vida saudável e equilibrada a partir do fundamento mais profundo do ser humano, atacando não os males superficiais, ou mesmo apenas os males físicos, né? Incontáveis seres humanos vivem nessa luta diária, e nós reconhecemos, né, e com muita solidariedade, a luta de todos esses seres humanos para manterem um mínimo de saúde ou para recobrarem a sua saúde, né? Mas a perspectiva aqui é outra. A perspectiva é a solução de uma, entre aspas, doença ainda muito mais fundamental, muito mais profunda do que qualquer mal externo, seja do corpo, seja da alma, seja do espírito, tá? E por isso, né, que esse processo de cura interior, que é representado aqui como uma luz que brilha no meio do labirinto da vida, essa imagem é muito bonita, né, de uma jovem procurando a resposta dentro de si, e essa resposta tem que brotar no meio da vida concreta. Esse processo de cura é o que de fato pode mudar a nossa perspectiva como seres humanos, a nossa inserção na sociedade, a nossa contribuição na vida em geral, trazendo uma capacidade de agir de uma maneira completamente diferente em um mundo que nunca se transformou tanto, num mundo onde a velocidade da transformação é avassaladora e assustadora, né? Então, indo adiante aqui, sobre essa questão da cura, a gente vai querer responder uma questão antes de tratar desse processo de cura, que é justamente o quê? Vamos definir a doença primeiro? Qual é o mal que nós estamos tentando tratar? Qual é o problema que nós estamos tentando resolver? Do ponto de vista do caminho espiritual, a senda da autoiniciação, seja lá o nome que a gente quiser dar, né, para esse caminho único que é colocado e foi colocado desde sempre diante de todo ser humano buscador da verdade, buscador de si mesmo, buscador das suas respostas, é o seguinte: qual é a doença fundamental? Qual é o nosso verdadeiro mal, né? A doença fundamental da humanidade, amigos, a partir do ponto de vista desse caminho, não é nenhuma doença externa apenas, não é um desequilíbrio metabólico, não é um desequilíbrio da psique, não é uma dor profunda, né? Por mais nobre que ela seja apenas. O problema é o nosso estado de consciência. A doença fundamental do ser humano é o egoísmo, o egocentrismo, o estado de consciência que coloca nosso ego no centro de tudo. E como o nosso ego não é o centro real da vida universal, quando nós colocamos no centro aquilo que a ele, ao centro, não pertence, nós nos tornamos imediatamente os mais absolutos excêntricos, ou seja, não excêntrico de original, diferente, mas excêntrico no sentido de alguém que tenta viver fora do eixo. E o ego, que é esse falso eixo da vida, se nós fôssemos comparar o nosso organismo, é como se nós invertêssemos todo o processo metabólico, todo o processo do funcionamento do nosso organismo, e subvertêssemos a ordem natural do funcionamento do nosso corpo, submetendo ou subjugando todos os nossos ciclos orgânicos, metabólicos, a um ponto
ao qual eles não pertencem, um ponto de total desequilíbrio, né? É como se a gente tentasse andar de cabeça para baixo com a planta das mãos no chão, né? É como se nós tentássemos enxergar através dos ouvidos, como se a gente tentasse fazer com que o cérebro fizesse a função do coração, ou seja, a gente está exagerando aqui e oferecendo até alguns exemplos bem prosaicos, para mostrar que, do ponto de vista do ensinamento universal, a vida colocando o ego como centro é tão absurda quanto esses exemplos. E o fato de colocar a consciência egocêntrica, o ego, né, em primeiro lugar, é a grande raiz do desequilíbrio. Um desequilíbrio que passa não só pelo organismo físico, mas passa por todas as nossas relações, passa pela maneira como a gente interage com os nossos semelhantes, pela maneira como nós tratamos o nosso entorno. Em outras palavras, essa doença é a doença do egocentrismo, da consciência egocêntrica. Ela é uma doença extremamente viral. Ela é possivelmente a doença mais contagiosa que existe. Porque como, no fundo, ela é um estado mental, um estado de consciência, ela se espalha, se espelha e se replica numa velocidade absolutamente incontrolável. Recentemente, o mundo inteiro atravessou o grande desafio de sobreviver a uma pandemia sem precedentes, né? Que ceifou a vida de milhões de entes queridos, de todos nós, né? E nós trazemos, assim, com amor e carinho e muito respeito a memória de todos eles dentro de nós, até esse momento. Mas imaginem a velocidade com que um vírus se espalha no ar, se ao invés de você utilizar o ar como veículo, você utilizasse o pensamento. E se ao invés de você utilizar apenas o pensamento, você utilizasse o pensamento e o sentimento. E além do pensamento e do sentimento, você utilizasse também todos os hábitos hiperarraigados no nosso dia a dia. Em outras palavras, nós vivemos submersos numa grande doença coletiva, a doença fundamental do egocentrismo, e não percebemos. Nós nascemos, vivemos e continuamos a viver imersos numa pandemia, uma pandemia invisível, porque, com raras exceções, daqueles seres humanos que de fato perceberam isso, trabalharam em si, realizaram um processo de autotransformação e inauguraram para si mesmos e para os seus semelhantes um novo estado de consciência, com exceção desses seres humanos, a esmagadora maioria da humanidade vive num ambiente absolutamente infectado por essa doença fundamental que é o egocentrismo. E essa doença fundamental, ela determina, ela rege, ela direciona todos os planos da nossa existência. Portanto, os males, muitos dos males físicos até, que o ser humano vive, né? Muitas aflições absolutamente desnecessárias, que ele não precisaria viver e nem a elas se submeter no seu corpo, e outros aspectos da própria psique, né? São as dores individuais desse estado de consciência egocêntrica. Como nós dissemos há pouco, né? Isso se multiplica através de todas as forças criadoras da consciência da alma humana. Não apenas o ar que a gente respira, mas o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. E esse contágio
coletivo do estado de consciência egocêntrico é absolutamente impressionante, é avassalador. A ponto de nós nos tratarmos como seres humanos como nossos inimigos, como se nós não fôssemos células do mesmo corpo, como se nós não fôssemos células do mesmo grande organismo da humanidade. E estamos falando aqui só da humanidade, para começar. Então, imagina um organismo onde as células, ao invés de se protegerem e se alimentarem e se retroalimentarem, se autodestroem. É desnecessário dizer até os nomes das doenças que nós conhecemos tão bem, onde esses processos celulares ocorrem. Pois bem, a gente vive assim como humanidade. Isso não é uma doença? Claro que é. E é a mais atroz de todas as doenças que existem. E é óbvio que uma humanidade, que é um pedaço do nosso cosmo, que trata a si mesma dessa maneira, como é que ela vai interagir com o meio ambiente? Da maneira mais poluente, virulenta, venenosa, destruidora possível. Ela vai tratar o cosmo, esse cosmo maravilhoso, né, que com todo o conhecimento astronômico que existe hoje, não achamos outro igual no universo inteiro, de tão valioso que é. E a humanidade, numa situação como essa, faz o quê? Ela não só, o próprio indivíduo se maltrata, né? E se submete aos males do egocentrismo. Esses males do egocentrismo, eles se espalham pelo tecido celular humano inteirinho, e esse pedaço da Terra, esse órgão da Terra que é a humanidade, ataca o corpo inteirinho, ataca o cosmo inteirinho. E hoje, obviamente, né, os próprios seres humanos, e alguns muito mais do que os outros, alguns deles, inclusive, que sequer infligiram grandes danos ao seu meio ambiente, mas em função da reação coletiva da humanidade, a conta desse ataque, dessa destruição em relação ao cosmo, ou dirigida ao grande cosmo, né, que é a nossa Terra, se volta contra a própria humanidade. Então, amigos, do ponto de vista do ensinamento universal, do caminho espiritual, da autoiniciação, qualquer outro mal, qualquer outra doença, assim, é a sombra da sombra da sombra do grande mal fundamental do egocentrismo, o mal da consciência egóica, da consciência egocêntrica. É isso que precisa ser curado. E como é que se cura isso? Bom, para se falar de uma cura tão ampla, nós não podemos ficar na superfície das coisas. A gente tem que mergulhar muito fundo. E mergulhar muito fundo, em primeiro lugar, dentro de si. Porque, como já diziam, né, os sábios da Grécia Antiga lá, e deixaram gravados na pedra de Delfos, né? Homem, conhece-te a ti mesmo, porque aquele que conhecer a si mesmo, né, conhecerá todos os segredos dos céus e dos deuses e do universo e assim por diante. Então, se nós queremos encontrar a cura desse mal fundamental, a gente precisa mergulhar dentro, primeiro para se conhecer, depois para entender a fonte de todos esses desequilíbrios. Até para saber o que está dentro do âmbito da consciência de transformar e aquilo que está muito além da consciência de conseguir interferir. E compreendendo isso, né, e ganhando essa visão interior, aí sim partir para um processo de autorrevolução,
um processo de cura verdadeira, um processo verdadeiro de regeneração. Essa regeneração, inclusive, no ensinamento universal, é comparado até com um novo nascimento, o renascimento da alma, o renascimento da consciência. Então vamos mergulhar um pouquinho mais a fundo nessa questão do arquétipo humano. O arquétipo humano, de acordo com o ensinamento universal, ele é tríplice. Ele possui 3 pilares fundamentais. Esses 3 pilares podem ter infinitos nomes. Para simplificar a nossa conversa hoje, nós vamos focalizar em apenas algumas abordagens aqui. Focando nos conceitos de espírito, alma e corpo. Tá? Quando nós falamos de espírito, na escola espiritual, no ensinamento universal, nós não estamos nos referindo a uma entidade desencarnada. Nós estamos nos referindo à força mais poderosa de ideação do universo. É como se fosse a força criadora do pensamento universal, como se fosse um fogo invisível, uma fagulha. E do mesmo jeito que essa força preenche e manifesta o macrocosmo e o cosmo, essa força também se manifesta e gera a vida no pequeno, no microcosmo, no micro-universo dentro do qual o ser humano habita. É por isso que na escola a gente utiliza esse símbolo poderoso de um círculo de fogo com um núcleo de fogo, ou seja, um campo espiritual universal representado por essa esfera e um centro ígneo, um centro de fogo que nós chamamos de centelha do espírito. Esse ser, o ser espiritual, o ser universal ou o ser divino, se você quiser chamar, é o microcosmo, o micro-universo dentro do qual nós vivemos. Esse ser divino que Hermes Trismegistus designava através daquele axioma, né? Deus é uma esfera infinita cujo centro está em todas as partes. Nós vivemos dentro dessa esfera infinita. E esse centro multidimensional é o verdadeiro núcleo do nosso ser. Ele é o verdadeiro ser, ele é o verdadeiro eu, não a sombra dessa consciência egocêntrica que nós perseguimos. Esse é o ser eterno, é o ser que mergulha na roda de Sansara, é o ser que, de um mergulho na matéria após o outro, né, como é um ser eterno, extrai as experiências do tempo e acumula em si a quintessência das experiências. Esse registro da quintessência das experiências que fica gravado no ser espiritual, nessa esfera ígnea, é aquilo que a gente conhece como karma, ou os registros magnéticos desse fogo invisível espiritual que ficam gravados como uma memória na lípica. A lípica é a esfera desse ser espiritual, desse ser do microcosmo divino, dentro do qual o ser humano habita. Esse é o primeiro pilar, o pilar mais fundamental de todos. É o nosso ser verdadeiro. Existe um outro aspecto, que aqui a gente está denominando com essa figura intermediária, nesse slide, que nós denominamos de alma. Você também pode denominar de consciência. Você também pode denominar de o self. Você pode designar como as vestes energéticas do ser humano, todas as capas de energia sutil que circulam em nós, seja pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelos nossos hábitos, desejos, ações, as nossas reações. Por isso que essa imagem é uma imagem que indica muitos níveis de interação. É um campo muito complexo esse, tá? Porque ele é como se fosse um campo intermediário entre o aspecto material e o aspecto absolutamente sutil e intangível do espírito. Por isso que nós temos aí esses vários vórtices
de energia, que você pode compreender, seja como os centros energéticos do seu organismo, mas também os seus corpos sutis, ou seja, aqueles agregados de energia sutil que definem a tua identidade e são definidos pela tua identidade, que são absolutamente particulares a você e que diferenciam você dos outros 7 bilhões de seres humanos. Esses agregados energéticos são as vestes da alma, são os corpos sutis, que na escola a gente reconhece como 3 corpos sutis: o corpo mental, o corpo astral ou de desejos, e o corpo vital ou das linhas de força que vivificam o corpo físico. Esse é o segundo pilar do arquétipo humano, a alma. O terceiro pilar do arquétipo humano que nós precisamos conhecer, compreender e transmutar é o próprio corpo. O corpo é uma maravilha da inteligência inata que impulsiona toda a natureza. É como se a inteligência do espírito tivesse mergulhado dentro da matéria, vivificasse a matéria, e a matéria se transforma e vai adiante como uma imagem dessa ideação universal. O corpo humano, portanto, é talvez uma das maiores maravilhas que nós jamais vamos conseguir conceber e conhecer em toda a manifestação universal. O corpo, ele é ao mesmo tempo essa maravilha material, mas o corpo é um grande organismo energético. E por isso, mesmo sendo o corpo material, nós temos como se fosse um duplo energético. Na escola a gente chama isso de duplo etérico, como se fosse a imagem e semelhança energética do nosso corpo físico. Então, o ser humano, como nós concebemos na escola, não é só essa forma física visível. Vai muito além disso. Não só no aspecto mais concreto, que é o próprio corpo, porque além de toda a constituição material das nossas células, tecidos e assim por diante, existe uma imagem energética, como se fosse o corpo fosse o hardware e a matriz energética fosse o software, né, o sistema operacional mais básico, que opera a máquina. Então, vai muito além disso nas nossas vestes sutis, que são esses corpos sutis feitos da substância mais rarefeita, que designam a nossa identidade, que são os nossos pensamentos, os sentimentos, desejos, reações e assim por diante, mas indo mais além disso ainda, nós somos habitantes de uma pura imagem e semelhança do ser divino universal. Uma imagem do macrocosmo divino universal, que é o microcosmo. O karma, como nós dissemos, ele fica todo acumulado no ser espiritual, nas esferas magnéticas, nas esferas ígneas do microcosmo, como se fosse uma inteligência gravada com o resultado de todas as experiências vividas por aquele núcleo de consciência. Quando um ser humano nasce, uma criança nasce, uma criança é gerada e tal, ela é acolhida dentro de um ser espiritual, ela é acolhida dentro de um microcosmo. E todo o processo, desde a concepção, a gestação, ao crescimento, ao amadurecimento e a plena consciência de um ser humano, na verdade, é a interação desses dois arquétipos. O arquétipo espiritual, que é o microcosmo, esse arquétipo ígneo do espírito, e, por outro lado, o arquétipo biológico, material, que nós herdamos dos nossos pais, que vem em toda a nossa herança genética do nosso corpo e na memória energética de operação do nosso corpo. Porque os nossos pais não nos passam apenas toda a herança genética, eles nos passam a herança energética do funcionamento do nosso próprio corpo, do nosso próprio organismo. E entre esses dois grandes fluxos
né? Esses dois grandes reservatórios de toda evolução, de toda a manifestação da vida universal. De um lado, o microcosmo, com todo o karma acumulado, de todos os mergulhos na matéria dessa centelha eterna de consciência, desse Prometeus acorrentado. E, por outro lado, todo o acúmulo da evolução da vida no nosso planeta e no universo inteiro. Toda esses bilhões de anos de inteligência que estão gravadas na memória de cada célula, de cada hélice de DNA que nós carregamos. Entre esses dois, onde existe um acúmulo incrível de informação e onde todos os registros de todo o aprendizado, mas amigos, prestemos atenção, também de toda a desarmonia e de todo o resultado do egocentrismo, tudo está gravado, tanto no karma do microcosmo, quanto na nossa herança sanguínea do arquétipo biológico. E é justamente da interação desses dois que surge o campo da nossa consciência. De um lado, a nossa consciência recebe todo o aparato energético e biológico do nosso corpo material e do nosso corpo etérico denso, que é essa capa de energia inteligente que faz o organismo funcionar. Muito bem. E de outro lado, a nossa consciência também recebe toda a herança acumulada de todo o karma gravado no microcosmo. De todas as experiências que nos levaram um passo adiante no caminho da compreensão espiritual e da iluminação e da libertação, mas também de toda a bagagem acumulada da consciência egocêntrica, que de uma existência a outra apenas se apegou ainda mais a si mesma. Todos os nossos corpos sutis, e isso já ocorre desde a primeira infância das crianças. Eles começam a ser formados não apenas do substrato biológico do nosso corpo físico, mas eles começam a ser formados a partir da herança kármica. É como se o nosso corpo vital, que é aquele que vai determinar exatamente o funcionamento particularizado da nossa energia vital única e própria, que começa a se manifestar mais ou menos a partir da segunda infância das crianças. Depois, o corpo astral, que começa a se formar, né? O corpo astral está ligado aos chakras, ao fluxo da energia emocional, ao fluxo da energia pessoal, criadora mesmo. Esse corpo astral ele começa a se formar a partir do karma do microcosmo, não a partir do arquétipo biológico. Ele começa a se formar a partir da adolescência. E na jovem idade adulta, né, a partir da jovem idade adulta, o corpo mental, que é a sede da nossa consciência, onde os nossos pensamentos ganham forma e quase se cristalizam, eles também são formados a partir do quê? A partir de todo o karma gravado, de todas as experiências gravadas nas esferas magnéticas desse ser universal que é o microcosmo humano. Então, muitas vezes, né, aquilo que nós designamos como doenças, como males, ou como enfermidades, não brotam necessariamente só do nosso organismo biológico. Eles são um reflexo de uma memória muito mais antiga, de uma memória kármica, de uma memória energética, que determina a maneira pela qual a nossa consciência, os órgãos sutis, os corpos sutis da nossa consciência funcionam. Então, algo, né, que muitas vezes, num caminho supostamente espiritual, se busca, que é uma harmonização do corpo e da saúde e tudo mais, busca-se a harmonização no corpo biológico de fenômenos que, na verdade, vêm
da matriz espiritual, que é a matriz kármica, e vice-versa. Muitas vezes se tenta, através de supostas curas espirituais, ou de transformações, ou de insights de consciência, alterar o funcionamento de aspectos biológicos, que, na verdade, não podem ser influenciados apenas pelos corpos sutis, mas eles estão densamente gravados na matriz do nosso DNA, na matriz sanguínea que nós herdamos no nosso arquétipo biológico. Então, a escola espiritual conhece tudo isso, e o objetivo dela falar a respeito dessas coisas não é apenas para esclarecer o funcionamento de uma moléstia, ou de uma doença, ou para até compreender melhor e usar com muita inteligência todas as terapias que existem e assim por diante. Não é esse o objetivo. O objetivo é compreender que aquela doença fundamental que nós falamos há pouco, que é a maior de todas, que é colocar o eixo errado no centro da vida, ou seja, que é colocar o ego no centro de tudo, traz consequências, não no aspecto mais corriqueiro da vida, nas nossas relações, nas nossas atitudes, mas isso começa a se codificar na maneira como a nossa matriz biológica se perpetua e a nossa matriz espiritual reencarna de um mergulho ao outro na matéria. E falar de uma transformação de alma, falar da libertação da alma, ou falar da iluminação da alma, ou da transformação dos corpos sutis, ou de interferir no funcionamento dos chakras, ou nos meridianos do corpo etérico, ou no nosso campo de respiração energético, na nossa aura, seja lá o que for, falar de realizar esse tipo de coisa, sem, em primeiro lugar, compreender a situação como um todo, e depois, acima de tudo, atacar o problema central, que é o estado de consciência egocêntrico, isso são mudanças cosméticas apenas. Cosméticas não no sentido apenas de uma aparência no corpo. Cosmética no sentido de superficial. É por isso que toda tentativa de mudar só na aparência, seja no corpo, para equilibrar o corpo, primeiro sem compreender o corpo, sem aceitar o corpo, que é muito importante. E, pior ainda, né? Tentando gerar um equilíbrio no corpo de maneira artificial, porque a sua consciência continua desequilibrada. Ou equilibrar a consciência no vácuo, sem mexer numa transformação de identidade e sem levar em consideração a interação do aspecto biológico. E, assim, mais profundamente ainda, né? Buscar uma iniciação supostamente espiritual, insistindo no erro, no erro que é o pilar de todos os problemas, que é colocar o eu no centro de tudo, e não o eu como um servidor do ser divino em si mesmo, todas essas coisas apenas perpetuam todos os males. Não apenas os nossos desequilíbrios de saúde mesmo, né? Mas principalmente o mal fundamental, que é a doença do egocentrismo. É isso que precisa ser mudado. Muito bem. Concluindo, o que nós precisamos dizer para vocês é que o processo da cura fundamental, isso é muito importante, o processo da cura fundamental é o mesmo processo da iniciação. A iniciação é o próprio processo da regeneração da saúde original do nosso ser. Uma saúde que deve integrar todos os aspectos da nossa vida a partir do alto, a partir do núcleo espiritual do nosso ser. E essa integração,
ela deve ocorrer em todos os aspectos do nosso arquétipo. Para começar, o centro da nossa existência tem que deixar de ser o eu. Precisa voltar a ser o ser divino original, o ser universal, o micro-universo, o microcosmo dentro do qual nós habitamos. Então, esse é o primeiro ponto. Isso é representado justamente pelo ponto no centro desse símbolo. A gente precisa começar pelo começo, ou seja, o eu não é o senhor, o eu é o servidor. A partir daí, nós temos que colocar a nossa consciência, nossa cabeça, nosso coração e nossa vida, e, portanto, os 3 veículos sutis da manifestação dessa consciência tríplice, o veículo do pensamento, o corpo mental, o veículo do sentimento, que é o corpo astral, e o veículo da força vital, que é o corpo etérico, ligado à vida, ao santuário da vida, a pelve. Esses 3 centros precisam se colocar de maneira equilibrada ao redor do núcleo, ao redor do centro. Portanto, não só colocar nos eixos o arquétipo espiritual, mas, em segundo lugar, o arquétipo da consciência, o arquétipo da alma, que nesse símbolo é representado pelo triângulo. E quando o eixo voltou a ser o eixo original, e a vida da consciência, a vida da alma voltou a entrar nos eixos, né? E toda a transmutação do karma, toda a transmutação do pensamento, dos hábitos, do condicionamento, isso começa a se dissolver como se fosse um processo de alquimia, de transmutação de todos os elementos, aí o nosso arquétipo biológico é abraçado por esse processo. Não que nós vamos eliminar tudo aquilo que está gravado no nosso DNA. O que nós tivermos que passar, nós vamos passar. Aqueles desafios biológicos, né, que nós carregamos na nossa herança sanguínea, vão estar lá, mas eles vão ser vivenciados e vão ser suavizados, não apenas por uma compreensão completamente diferente, por um acolhimento e um amor muito grande por esse tesouro que é o nosso arquétipo biológico, que é o nosso corpo físico, mas também por uma força de alma completamente diferente, uma nova alma, uma nova consciência, que consegue ligar o espírito, a alma e o corpo. E essa ligação no corpo, representada pelo quadrado, que são os 4 elementos da natureza, os 4 elementos que formam o nosso corpo físico, o fogo, a terra, o ar e a água, né? Eles também vão ser integrados dentro desse círculo que é a grande vida universal. Essa é a cura. Não existe cura sem transformação espiritual. Não existe transformação espiritual sem renascimento da alma. Não existe renascimento da alma sem uma transformação da vida. Tudo é um. E na hora em que a gente compreende que tudo é um, o um volta a habitar dentro de cada um de nós. Com isso, a gente encerra essa exposição. Eu peço perdão se a gente se estendeu um pouquinho, o assunto é robusto, né? É profundo, e nós terminamos aqui com uma indicação, uma sugestão, para aqueles que quiserem se aprofundar ainda um pouquinho mais. A escola publica vários livros, e esses livros são gratuitos. São livros que a gente disponibiliza para todos aqueles interessados nesse caminho espiritual e para quem a mensagem da escola, a proposta de trabalho da escola ressoa como verdadeira, né? Esse livro aqui, a capa dele diz aqui o título, né? Saúde, Espiritualidade e a Cura. Esse livro tem 2 partes. Ele fala justamente de saúde e espiritualidade a partir da escola e o processo da cura, que é esse que a gente falou hoje,
que é o processo da transformação espiritual, também do ponto de vista do caminho espiritual. Ele é um livro que faz parte de uma série nova que chama Renovação. Nesse site, ou acessando aqui por esse QR Code, vocês vão cair direto na página, e vocês podem ler esse livro. É um livro pequeno, leve, de fácil leitura, e tem praticamente todo o material que a gente utilizou para embasar essa exposição de uma maneira bem explicada e bem tranquila.